Olá, boa noite a todos, daqui Nuno Andrade para mais um vídeo sobre saúde natural. Tu és uma pessoa que ingeres alimentos com soja? Fica atento até ao final do vídeo porque eu hoje vou dar-te 8 razões porque não deves ingerir soja. Ora, boa noite a todos. Olá Maria Marques, olá Carla Santos, olá Ricardo, novamente, olá Fátima Laranjeira, bem-vindo a todos, olá Inês Alexandre, bem-vinda, boa noite Fátima, olá Vandinha, Bacelar, há muito tempo que não te via por aqui, espero que esteja tudo bem, espero que tenham tido um fim de semana fantástico. Hoje teve um dia maravilhoso de sol aqui na minha zona. Um calorzinho que já cheira a verão. Olá José Carlos Moura. Boa noite Andinha. Olá Josinha. Santos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Olá Cleo. Boa tarde. Aí do calor do Brasil. Boa noite Carla Santos. Boa noite, Cleo. Boa noite, José Carlos Moura. Bem-vindos a todos. Então, enquanto aguardamos mais uns segundos, quais de vocês é que usam soja? Leite de soja ou alguma coisa com soja? Alguém usa? Eu já usei também no passado. Antes de saber estas coisas. Olá, Joana Ruano. A Vandinha diz que também está muito sol na zona dela, com muita vitamina D. Também eu apanhei muito solzinho na cara. Pelo menos aqui no terraço. Olá, Fernanda Nunes, bem-vinda. Olá, Bernadette Matias. Bem-vindos a todos. Alguém consome soja? Ou está tudo bem informado? Sim, Fátima Andrade, com o mesmo nome que eu. Está tudo ótimo comigo. Fantástico e maravilhoso. Espero que por aí também, Fátima. A Carla não consome nada de soja. Obrigado, Carla, pelo comentário. Fazes tu muito bem. Depende. Eu já vou falar sobre isso. Mas, no geral, não se deve. A Vandinha, por vezes, usa leite de soja. Ok, obrigado também pela participação. Olá, Alex XS in the house. Um abraço, gosto em ver-te por aqui. A Inês Alexandre usa manteiga de soja devido à intolerância à lactose. Ok, Inês. Agora já vai ficar aqui a perceber que se calhar não é a melhor alternativa. Tá? Existe alternativas até de manteiga, sem lactose. Melhores que manteiga de soja. Olá Ana Paula Silva, olá Joana Menezes. Então, vamos lá. Primeira razão para não usar soja. A soja é dos alimentos mais transgénicos que existe. Ou seja, não é da natureza. 90% de toda a soja que é vendida no mundo é transgénica e apesar de ser proibido na Europa, não sei até que ponto é que não existem produtos de soja aqui em Portugal, porque há muita maneira de dar a volta à lei, geneticamente modificado. Mas é um dos alimentos mais geneticamente modificado. Começou em 1994 nos Estados Unidos por uma empresa chamada Monsanto, a empresa do mal, segundo dizem, que hoje em dia pertence a uma empresa farmacêutica chamada Bayer, que é conhecida de todos. Eu, por exemplo, levei muitas vacinas da Bayer. 9 anos de vacinas que eu levei por causa dos meus problemas e nem por isso melhorei.
Ahm, e este é o primeiro motivo porque ninguém deve consumir soja. Tá? Existem estudos, existem pelo menos 19 estudos que foram feitos em animais mamíferos durante 90 dias, em que se concluiu que houve um aumento de problemas nos rins de 43,5% e de 30,8% no fígado destes animais que passaram por estes estudos. Tá? Problemas nos rins, problemas no fígado. Primeira razão, porque não se deve usar alimento nenhum geneticamente modificado. Tá? E a soja é um dos mais que se vende por aí, mais de 90% é tudo geneticamente modificado. Ninguém deve. E este é o primeiro motivo. Segundo motivo, a soja contém fitoestrogénios. E isto bloqueia a produção natural de estrogênio, que é uma das causas do cancro de mama, por exemplo. Tá? Fitoestrogénios bloqueia a produção natural de estrogênio que causa cancro na mama. Que cada vez há mais gente a ter. Tá? Segunda razão, porque ninguém deve usar soja. Terceira razão, e eu já vi aqui um comentário de alguém, que eu depois daqui a um bocadinho já vou voltar atrás para ler, provoca distúrbios na tiroide. Tá? Tem uma substância chamada isoflavona que bloqueia a produção hormonal, que dá origem a uma doença muito famosa nas mulheres, mas também há homens que têm, chamada hipotiroidismo. Tá? Esta é a terceira razão porque ninguém deve consumir soja. Provoca distúrbios na tiroide, bloqueia a produção hormonal, provoca hipotiroidismo. Tá? Estas são as três primeiras razões. Se estiverem a gostar, cliquem nos corações, porque eu gosto de corações. Se acharem que isto é importante para mais alguém, cliquem no botão partilhar. Pode ser que ainda mais alguém chegue a tempo de ver este vídeo em direto. Ok, vamos aqui então andar para trás. Aqui já tinha lido. A Inês Alexandre fala de manteiga de soja. Inês, existe uma manteiga chamada ghee, que é um processo artesanal que a manteiga fica só a gordura e fica sem a lactose. Tá? Vende-se nas ervanárias e penso que também dá para fazer em casa, não sei como é que se faz. Eu já comprei várias vezes, mas como deixei de comer pão, não uso manteiga raramente, só se for para pôr assim em alguma comida. Afinal está feito, pode-se usar. Está bem? Fica a sugestão. Obrigado pelo comentário. O José Carlos de vez em quando. Não deve, está bem, José Carlos? Carla. Olá, Carla. Boa noite. A soja nunca foi muito usada na minha casa, mas a partir do momento que soube que tinha influência negativa na tiroide, eliminou por completo. Muito bem, Carla, é isso mesmo. Olá, Alberto. Olá, Lucília. Olá, Rosário. Rosarinho Januário. Olá, Tia Maranita. Olá, Mané Fonseca. Diz que já, obrigado pelo comentário, já consumi soja há cerca de 3 anos, deixei devido ao hipertiroidismo. Terá fundamento? Exatamente, Mané. Acabei de dizer, é uma das razões porque não se deve. Provoca distúrbios na tiroide, nomeadamente essa doença que acabou de dizer que tem, hipotiroidismo. Existe, Mané, já agora, não sei, não me recordo se já costuma ver os meus vídeos, se não, mas o hipotiroidismo é possível melhorar disso de forma natural, está bem? Se precisar de ajuda, depois manda-me uma mensagem que eu ajudo. Oriento o que é que pode fazer mais. A Fátima não gosta de soja. A Cristina Teixeira bebe leite de soja. Não deve, Cristina. Está bem? Já expliquei 3 motivos e ainda vou dar mais 5. Maria Marques come rebentos de soja. A Maria Costa não come soja. Boa noite, Lucília. Boa noite, Maria Cristina. Olá, Pedro Chinês, Palmira. A Inês diz que a nutricionista disse que a manteiga era muita gordura. Inês, os nutricionistas aprendem nas mesmas escolas, universidades que os nossos médicos, que aprendem que são, e as universidades têm lá pessoas da indústria farmacêutica e por isso é que os médicos saem de lá sem saber nada sobre nutrição, sabem sobre o nome das doenças e receitar medicamentos que não curam nada, cheio de efeitos secundários.
É isto que eles aprendem. Os nutricionistas, os que já participaram em alguns treinos com médicos desta área natural comigo, ficam de boca aberta com as coisas que eles aprenderam, que, não tem nada, que muitas delas não têm nada a ver com a realidade. Uma delas é as gorduras. Existem gorduras boas, está bem? A manteiga com moderação pode ser usada, sem lactose de preferência. Existe a manteiga ghee, está bem, Inês? Procure numa ervanária, é muito, mas muito boa. Olá, Maria do Céu. A Fernanda Palhinhas diz que começou a beber leite de soja e não gostou. Ainda bem. Obrigado. Olá, Palmira, boa noite. Olá, Cristina. Olá, Alexandra. Boa noite. Olá, Céu. Bem-vinda. Olá, Natália. Olá, Assunção. Olá, Amália. Olá, Conceição. Elchiora. Olá, Edna Bernardino. Olá. Olá, Fátima. Olá, Mónica. Olá, Andreia. Laves. Olá, Eugénia. Boa noite, Isabel Borges. Boa noite, Andreia. Boa noite, Eugénia. Olá, Celeste. Olá, Assunção. Olá, Ana Batista. Olá, boa noite, São Sina Correia. Palmira, Isabel diz que a gente fica baralhada. Exatamente, é uma das coisas que os nutricionistas dizem, que não está correto. Os estudos mostram exatamente que não se deve. Está bem, Palmira? Eu tenho aqui 19 estudos, mas há mais. Há mais. Estes 19 falam só sobre esta parte aqui da parte geneticamente modificada relacionada com a soja. De nada, Inês. Ok? Então vamos continuar. Se tiverem a gostar, metam uns coraçõezinhos para eu saber que estão a gostar. Partilhem com alguém que vocês achem que esta informação pode ter valor. As pessoas precisam de aprender estas coisas, inclusive os nutricionistas, como vocês acabaram de ver aqui, relatos que os nutricionistas dizem para as pessoas comerem soja. Eu já tive uma que me disse para eu comer glúten, portanto, e soja também, e aveia, pronto, e eu felizmente estou nesta área há muitos anos e já fui a muitas formações com médicos e vou outra vez no final deste mês outra vez ter mais formação com médicos. Faço isso 1 ou 2 vezes por ano no mínimo, e estudo todos os dias com outro tipo de médicos que não só aqueles destas universidades que são manipuladas pela indústria farmacêutica e não só. Portanto, primeiro motivo para não usar soja, porque a maior parte é geneticamente modificado. Segundo motivo, porque bloqueia a produção natural de estrogênio, que é uma das causas do cancro da mama. E o terceiro motivo, porque tem isoflavonas, que bloqueia a produção hormonal e provoca hipotireoidismo. Tá? Quarto motivo. Sim, Conceição. Vou aproveitar que ainda fui a tempo. Sim, Conceição Melchior. Sim, a soja provoca... Foi o terceiro motivo que eu acabei de dizer. A soja provoca hipotireoidismo por causa das isoflavonas. Está bem? E o hipotireoidismo torna o metabolismo mais lento. Tá? Mas é possível melhorar disso de forma natural. Está bem? Conceição. Olá, Daniela Souza. A Mónica diz que a filha bebe leite de soja desde bebê. Bem pior. Quanto mais cedo se começa, pior. Vai começar a ter muito cedo problemas hormonais. Está bem, Mónica? Olá, Joana. Good night. A Inês diz que pergunta se não se pode comer aveia. A aveia vem contaminada com glúten e tem uma proteína semelhante ao glúten. Muitos médicos defendem que não. Pelo menos numa base diária. Está bem, Inês? Tenho que fazer aqui um vídeo um dia destes com mais pormenores sobre o glúten. Ok. Então vamos lá continuar. Quarto motivo para não consumir soja é um alimento antinutrientes. O que é que isto significa? Que rouba nutrientes ao corpo. Tem uma substância chamada fitato, ou fitatos, tá? E as lectinas, tá? Que isto está associado a problemas do intestino, como problemas do intestino irritável. Pessoas têm constantemente problemas no intestino, que está irritado, que está inflamado, que têm muitos gases, que têm diarreias constantes ou prisão de ventre. São tudo irritações do intestino e outros problemas digestivos. Não é só isto. Porquê? Eu tenho aqui mais alguns pormenores, com nomes técnicos que ninguém vai decorar, mas é só para vocês verem que isto existe, estes estudos existem, estes nomes existem, e está provado que isto é assim que funciona. E tem uma substância, a soja, chamada olissacarídeos, que provoca gases. Tem uma substância chamada oxalato,
que provoca pedra nos rins. Tem uma substância chamada protease que interfere com a digestão das proteínas. Provoca desnutrição e problemas no pâncreas. Tem fitatos que bloqueia, já falei, bloqueia a absorção de minerais, como por exemplo o cálcio, o zinco e o ferro. Tá? Por exemplo, a falta de alguns minerais pode provocar anemia também. Tá? Portanto, soja não é uma coisa boa. Este é o quarto motivo. É antinutrientes. Tá? Quinto motivo para não usar soja. A cognição. Está provado por vários estudos que provoca demências, como por exemplo o Alzheimer. Tá? Existe um estudo japonês que mostrou que comer 2 vezes ou mais por semana soja acelera o envelhecimento do cérebro e baixa a função cognitiva. Tá? Portanto, quinto motivo para não consumir soja é este, é a cognição. Diminui a cognição, aumenta as doenças cognitivas, acelera o envelhecimento do cérebro, que leva a uma doença muito famosa, e não é a única, mas esta é muito famosa, chamada Alzheimer. Toda a gente já ouviu falar. Sexto motivo para não comer soja. A soja provoca deficiência de vitamina B12 e vitamina D. De vez em quando, alguns de vocês já me disseram que foram ao médico e que o médico disse que vocês têm deficiência de vitamina D. Não só, o segundo motivo é porque comem alimentos que prejudicam isso. Tá? Um deles, não é o único, mas um deles é a soja. Provoca deficiência de vitamina B12 e vitamina D. Tá? Se estiverem a gostar, coloquem corações. Ainda faltam 2 motivos mais. Eu vou só aqui andar para trás ver os comentários. Coloquem coraçõezinhos para me dizerem que estão a gostar. Cliquem no botão partilhar para partilhar isto com outras pessoas, ou em público, ou em privado, ou em grupos, onde vocês quiserem. Porque mais gente precisa de aprender isto. Muita gente nunca ouviu falar disto. Está bem? Ora bem, olá Mónica Ferreira, Verde de Inglaterra, welcome. Olá Francisco, Mónica Ferreira tem fibromialgia, ok Mónica, a soja vai ajudar a inflamar ainda mais o corpo. Existem formas natural de reverter a 100% a fibromialgia, está bem Mónica? Já fiz aqui um vídeo, já fiz até dentro de um grupo, não sei se por acaso está nesse grupo, se não. Dentro de um grupo de fibromialgia também já fiz um treino específico sobre a alimentação, melhor alimentação para quem tem esse problema. Está bem, Mónica? É possível melhorar disso a 100% de forma natural. Se precisar de ajuda, manda-me uma mensagem. Olá, Francisco Pereira, boa noite. Olá, Joaquina Martins. Conceição, já respondi, sim. Olá, Daniela. Já também falei disto. Fátima diz que prefere comer coisas naturais, só de olhar para as coisas de soja até arrepia. Olá, Jani Lourenço. Olá, Cláudia Fontes. Tenho intolerância à lactose. Beijinhos, Conceição. De nada. Olá, Madalena Pinto. Tudo bem? A Celeste não gosta de soja, ainda bem. A Alberta, olá. Problemas de tiroide, não bebe leite de qualidade nenhuma, nem manteiga, nem queijo. É só chá e cereais. Alberta, os cereais que está a comer, se for daqueles de pacote, está cheinho de açúcar que não faz bem nenhum. E geralmente, se não for algum cereal específico, está a ingerir glúten, que vai prejudicar a tiroide, o intestino e a saúde toda no geral. É um antinutriente também, o glúten. Bem mais grave até que a soja. Está bem? Olá, Ana Cristina Felipe. Jenny Lourenço, boa noite. Está perdida, é normal, Jenny. Quando a gente começa a aprender estas coisas, chega a uma altura que já nem sabe o que é que há de comer, porque isto realmente... nós fomos enganados de diversas maneiras. Os nossos médicos também foram enganados, infelizmente. É intolerante à lactose, portanto, leite animal ainda bem que não ingere nenhum. E já agora já tem outras intolerâncias. Ok, Jenny? O que a Jenny tem é um problema no intestino, está bem?
Os problemas das intolerâncias começam no intestino, que foi destruído pelo glúten. É possível melhorar disso tudo. Eu tenho algumas pessoas que tinham intolerâncias a alguns alimentos e que agora já os conseguem comer, porque conseguiram melhorar a parte do intestino. Tá? Não é preciso ter não é preciso sentir nada no intestino para haver lá um problema. Tá bem? As vilosidades intestinais ficam destruídas por causa do glúten e os buracos ficam maiores e depois passa para a corrente sanguínea coisas que não devem. Tá? E isso provoca alergias, intolerâncias e doenças autoimunes. Problemas de pele, exatamente. É uma das coisas que provoca o leite animal, problemas de pele e a soja também. Agora até o Davelan descobriu há pouco. O Davelan que provoca, isso já é uma alergia, intolerância também a várias coisas. Portanto, tem aí um grave problema no intestino. Está bem, Jani? É isso que tem. Aconselharam-me soja, agora dizem que faz mal. Sim, a soja não lhe vai fazer bem nenhum. Está bem, Jani? Nem a soja, nem o glúten, nem o leite, que já não bebe. Tá? Senão vai continuar cada vez com mais intolerâncias. A nossa comida está cheia de químicos, que é um problema sério. Não se deve consumir bebida de soja, não. Já vou falar no final a única coisa de soja que se pode consumir. Está bem, Conceição? Olá, Jorge Almeixa. Olá, Hugo Bento, Elsa Teixeira. A Mónica não bebe leite nenhum. Boa noite, Elsa. A Isabel diz que está a aprender mais agora que nos últimos anos. Obrigada. De nada. É natural. Eu estudo isto há 21 anos e continuo a aprender todos os dias. Portanto, é natural que as pessoas normais que não estão nesta área também fiquem espantadas, não é? Às vezes com as coisas que eu digo. Mas eu consigo, se alguém duvidar do que eu digo, eu vou sempre buscar estas informações a médicos, tá? E a estudos científicos. Eu consigo mostrar a qualquer pessoa, desde que saiba inglês, eu mostro onde é que estão as coisas. Os estudos, essas coisas todas. Se alguém duvidar, que é normal, principalmente quando aparecem aqui pessoas formadas em medicina, ou farmacêutica, ou nutricionistas, são os primeiros a duvidar destas coisas, porque levaram uma lavagem cerebral na universidade e não sabem. Olá, Ana Cristóvão, boa noite. Fernanda Maia, bem-vinda. Olá, Ruth Caseiro. A Joaquina diz que já teve falta de vitamina D. O leite de soja também faz mal, sim, Cristina Filipe. Ana Cristina Filipe, também, sim. Tem soja, eu estou a falar de tudo o que tem a soja, não estou a falar do leite. É tudo o que tem a soja, à exceção de uma coisa que eu vou dizer no final. Uma não, duas. Olá, Fernanda Maia. A Jenny já não sabe o que é bom, eu sei. Eu sei que é difícil, mas olá Maria Luís Miranda, olá Maria das Dores. Maria das Dores diz que se ia esquecendo no direto destes, também precisa de algo para a cabeça. Maria das Dores, eu acho que lhe mandei uma mensagem que ainda não me respondeu, não tenho a certeza. Se calhar já, ou eu ainda não vi, ou eu mandei e não me respondeu. Está bem? Mas a gente conversa outra vez mais um bocadinho sobre os seus problemas. E arranjamos aí soluções para isso. Está bem? Jenny, o que é que se pode fazer contra isso? Jenny, tem que fazer uma alimentação que vá tratar o intestino. Tem que ter muito colagênio, muitas vitaminas, não pode ter glúten, não pode ter leite, não pode ter... Tudo o que está a provocar problemas não pode ter. E tem que ter muitas gorduras boas, muitos minerais, muitas vitaminas, etc. Podemos falar em privado, está bem, Jenny? Depois manda-me uma mensagem que eu terei todo o gosto em tentar orientar e até mostrar-lhe pessoas que melhoraram desses problemas, está bem? Da intolerância. Mónica Ferreira também já nasceu com intolerância à lactose. Não é bem à nascença. Isso tem a ver com... O problema começa com uma coisa que toda a gente leva e que ninguém devia, que se chama vacinas. Isso é outro tema muito polémico. Não vou entrar agora em detalhes. Um dia, talvez. Olá, Sebastião, no ar. Olá, Filipa Reinote. Olá, Liliana Antunes, Carla Garcês, Dila Ciaba, António Santos, Ana Teixeira e Cláudia. Ana Cristóvão diz que tem andado bem enganada. Temos todos andados bem enganados, oh Ana. Todos. E então, vamos lá continuar. Faltam só duas e depois eu vou falar do que é que se pode comer. A única coisa que se pode comer
com soja. A Zeza diz que tem potes de soja para substituir a carne. Quer dizer que faz mal. Sim. Potes deve ser nacos. Nacos de soja, né? Sim, faz. Pá, se comerem um bocadinho de soja uma vez por mês, não é grave. Mas existem estudos que mostram que se for 2 vezes por semana ou mais, é muito grave. Está bem? Uma pergunta. O leite sem lactose... Fernanda Palhinhas. O leite sem lactose... O leite vem de vacas que são mal alimentadas, que vêm com as proteínas todas desnaturadas devido aos processos de pasteurização, homogeneização e mais não sei que tudo terminado em ão, que destrói tudo o que é bom no leite. E nós não fazemos bem a digestão, mesmo sem antes desses processos, já não fazíamos bem a digestão. Hoje em dia é muito prejudicial beber leite. Mesmo sem lactose. Ninguém precisa de beber leite nenhum. Isso é tudo hábitos que nós fomos criados. Eu também fui criado com leite e pão. Eu também fui criado com essas duas coisas. Não era de admirar que eu tivesse tantos problemas de saúde, não é? A Mónica, a filha tinha 15 dias quando descobriram, sim. Olá, Brígida. A Eugénia Lapa diz que é celíaca e tem intolerância à lactose. Exatamente. A doença celíaca é o extremo da intolerância ao glúten. Tá? Olá, o Catarino. De nada, Fernanda. Olá, Maria Pinto. Bem-vindos a todos que chegaram agora. Então vamos lá. 7ª razão para não usar soja é a dificuldade digestiva. Contém bloqueadores enzimáticos. O nosso corpo produz enzimas. O nosso corpo produz enzimas que vão fazer a digestão de determinadas substâncias. Eu vou dar um exemplo. O nosso corpo produz uma enzima chamada lactase, que é o que faz a digestão da lactose, que é o açúcar do leite animal. Do leite, do queijo, da manteiga, etc. Tá? A soja bloqueia esta produção destas enzimas. Daí provocar problemas digestivos, que é onde começa a nossa saúde. É na digestão. Tá? Cada vez há mais pessoas com problemas digestivos. Tá? 7ª razão, problemas digestivos. 8ª razão, problemas no coração. Está provado que foi feito um estudo que saiu no Jornal de Investigação Clínica, um estudo que foi feito em ratos, e que mostrou que o consumo de soja provoca hipertrofia cardiomiopática, tem a ver com o coração, os músculos do coração ficam mais tensos e provoca problemas no coração. E este é o 8º motivo porque ninguém deve consumir soja. São 8 motivos, mais que suficientes, bastava um para não se consumir, quanto mais 8. Tá? Portanto, estas são as más notícias, as razões porque é que se não, e agora eu vou dizer, existe uma forma de consumir soja que é bastante benéfica, mas não é aquela que vocês estão habituados a beber soja, leite de soja, queijo de soja, manteiga de soja, não é nada disso. Está bem? Pois é, Maria das Dores, os nomes são muito esquisitos, eu sei. Por isso é que eu às vezes evito dizer estes nomes, porque eles realmente são esquisitos, ninguém vai fixar estes nomes, nem eu sei de cor estes nomes. É hipertrofia cardiomiopática. Tá? Tem a ver com os músculos do coração. Aqueles músculos que fazem o coração mexer, ficam tensos, ou seja, depois o coração já não funciona bem. Tá? Tem a ver com isso. Existe uma maneira de consumir soja que é bastante benéfica. Não faz nada disto que eu estive a dizer. Faz tudo é benefício. Que é soja fermentada. Existe aqui em Portugal à venda nato. Existe nas ervanárias, em alguns supermercados talvez também. Eu não consumo soja. Mas eu sei que existe nato, eu já vi à venda nato, que é soja fermentada. E existe outra que eu nunca vi aqui, mas sei que existe nos Estados Unidos e noutros países, mas talvez também haja, eu é que nunca fui à procura, que se chama tempé. Escreve-se tempe e termina em H. Tempé. Tá? Que também é soja fermentada. São as únicas duas coisas com soja que se pode e deve consumir porque tem bastantes benefícios.
Está bem? Estas eram as notícias sobre soja. Se gostaram, metam corações. Cliquem no botão partilhar para que mais gente tenha acesso a estas informações. Muitos de vocês estão aqui, nunca tinham ouvido falar destas coisas. Os nutricionistas disseram para vocês beberem soja, por exemplo, etc. Há aqui uma série de coisas que estão erradas, que os nossos médicos e nutricionistas nos dizem. Eles não têm culpa, eles também foram enganados, tal e qual como nós, está bem? Por causa dos interesses económicos que existem por trás disto tudo. Dizem as más línguas e as teorias da conspiração, que eu acredito. A Brígida diz que leite que deveria beber, que adora leite. Nenhum, a não ser, Brígida, que sejas tu a fazê-lo. Podes beber leite de amêndoa, mas tens de ser tu a fazê-lo. Se vais comprar no supermercado, é 2% de amêndoa, água e uma série de porcarias. Tá? Se fores tu a fazer, com o processo todo que se faz, de esmagar as amêndoas e depois passar por um pano e beber o leite, esse sim é muito saudável, porque as amêndoas são saudáveis. Tá, Brígida? Se forem vocês a fazer, sim, podem. O de amêndoa. O outro, tem muito açúcar, tem um bocado de açúcar, tem lá algumas coisas que não deve. Eu tenho aqui em casa, é o que eu tenho, é leite de amêndoa, mas eu não bebo leite. Eu não bebo leite diariamente. Eu tenho para, às vezes, pôr um bocadinho para fazer um molho na comida, por exemplo. Estás a perceber, Brígida? Eu não bebo. Não, ninguém precisa de beber leite. O que a gente precisa de beber é água. Isso é que a gente tem que beber, é água, não leite. Está bem? A não ser que o façam. Leite vegetal, que sejam vocês a fazê-lo e que seja de coisas biológicas, é ótimo. Tá? De amêndoa, por exemplo. Existe uma alternativa boa, que é o leite de coco. Desde que não traga conservantes. Tá? De vez em quando eu compro, mas também não é para beber. Também é para adicionar na comida. Ou de vez em quando fazer um batido com frutas, assim uma coisa do género. Tá? O de coco, sim, é um dos mais saudáveis. Digamos assim. Está bem? Maria das Dores diz que é informação dramática. Pois, por isso é que andamos todos doentes. Não é, Maria das Dores? A Maria das Dores até tem dores no nome. Não é, Maria das Dores? Até no nome tem dores. Andamos todos doentes. É muito raro encontrar alguém que não tenha nada. Que não tenha problema nenhum de saúde. Nem que seja cansaço, que é um problema de saúde. As pessoas acham que não, mas é um problema de deficiência de nutrientes. O cansaço. Chegar ao final do dia está cansado. Tá? As pessoas acham que é normal porque toda a gente anda cansada. Mas não é normal. Olá, Maria Pinto, beijinhos. Ora, a Carla sugere leite de amêndoa, acabei de falar. O de coco é ótimo, está bem, Carla? Obrigado pela sugestão. Feito em casa, exatamente, como eu disse. Por acaso não tinha lido ainda a sugestão, Carla, mas obrigado, está bem? Obrigado, Carla. Sim, por acaso acabei de falar nisso, mas não tinha lido ainda sequer. Ele diz que ainda há pouco tempo viu um vídeo com o Dr. Leia Ribeiro em que ele também fala que soja não entra na casa dele. Por que será? Sandra Barradas diz que também tem essa doença. Então não sei qual é a doença que pode causar morte súbita. Sim. Há várias doenças que podem causar morte súbita. Aliás, a falta de selénio, não sei se vocês alguma vez já ouviram estas histórias de adolescentes que estão a jogar à bola com os amigos ou na escola e que de repente o coração para e morrem. E acontece até com atletas profissionais. Aconteceu aqui há uns anos com um jogador do Benfica, o Ferrer, salvo erro. Eu não ligo muito a futebol, mas acho que é este o nome. Que a meio de um jogo deu-lhe uma coisa, caiu para o chão e ninguém dá explicação nenhuma para isto. Mas isto existe catalogado. É a deficiência de minerais, principalmente de selénio. Tá? Que é um mineral altamente antioxidante, bastante importante no corpo. Tá? Isto existe catalogado, mas os nossos médicos não sabem disto. Infelizmente. Tá? Falta de selénio e de outros minerais, principalmente o selénio. Essas mortes súbitas que acontecem quando alguém está a fazer desporto. Por exemplo. Está bem? Ok. Olá, Vitor Cardoso. Maria Pinto tem Covid do início. Olá, Maria Leonora. O leite de coco.
O leite de coco eu compro feito, porque eu consigo comprar aqui numa ervanária sem conservante nenhum. Está bem, Inês? Mas sim, dá para fazer, dá trabalho. Mas aquilo não sei bem como é que se faz, mas sei que tem que se tirar o coco de dentro da casca e depois tem que se fazer um processo qualquer não sei como é que se faz. Sinceramente não sei, mas há de haver aqui receitas como é que se faz. Eu compro feito porque é um dos que não traz nenhum conservante. Há uns à venda que têm conservantes, mas eu encontrei uma marca que não tem, que eu compro de vez em quando. Tá? Hoje em dia é raro estar bem. É muito raro encontrar alguém que está completamente bem. A Carla Casemiro Reis tem muito bons hábitos. Eu sei, Sandra. Eu já falei com a Carla. Eu sei. É daquelas pessoas que têm realmente bons hábitos. Olá, Lúcia Calinas. A Inês pergunta onde é que se pode comprar soja fermentada. Em alguns supermercados é provável que tenha, Inês. Nas ervanárias costuma-se achar. Nato. N-A-T-T-O. Com 2 T's. Nato. Tá? É um nome japonês. É a única que se pode usar. Que é muito benéfica, atenção. Podem e devem. Essa podem e devem. Porque é fermentado, faz bem a uma série de coisas. Não tem nada a ver com aquilo que eu disse. Maria do Céu, obrigado pelo. O que é que ela está aqui a dizer? A pílula de substituição é carregada de isoflavonas. É com V, em vez de ser com. As bonas é com V. Isoflavonas é com V. Mas vocês aí no norte trocam os Vs pelos Vs, está tudo bem. Ok? Realmente os médicos continuam a receitar como sendo muito bom. Pois. Mas não é. A cardiopatia hipertrófica que falava há pouco. Exatamente. Ok. Que pode provocar a morte súbita porque o coração os músculos estão muito densos, muito tensos e não funciona bem. E é o suficiente, o coração para, morte súbita. É isso que pode acontecer. Tá, Sandra? É possível melhorar disso também. De forma natural. Está bem, Sandra? Se quiser falar comigo em privado, também podemos falar. Olá, Sandra Monteiro, Sandra Dias, Célia Souza. A Maria Pinto diz, verdade, eu ontem comprei no supermercado que agora não tem nada a ver com o que se está a falar. Nozes, por incrível que pareça. Com sais, tais saturados e carboidratos. Horrível, fiquei chocada. Porque tenho comprado nozes boas. O Francisco Pereira diz, está aqui a dar uma sugestão, na zona de Cascais, Saldanha e Almafa, deve ser Alfama. Deve ser, Francisco, deve ser Alfama, não é? Almafa, não conheço. Na zona de Lisboa, mas deve ser Alfama. Está trocado ali o F pelo M. Deve ser isso. Está a dizer que existem lojas de produtos japoneses em Cascais, Saldanha e Alfama, presumo eu, que têm lojas de produtos japoneses onde vendem estas ou o nato ou também a outra, o tempé, não sei como é que se pronuncia. Goyo, está aqui o nome da loja, Goyoya, é um nome japonês, Goyoya. Obrigado, Francisco, obrigado. Obrigado, Francisco. A Carla diz que é Almada, exatamente, eu também calculei que fosse. Tá? Portanto, obrigado a todos por terem estado presentes. Obrigado pelos corações. Obrigado pelos comentários, pela vossa participação. Vocês são fantásticos, participam bastante. Adoro quando vocês participam. Adoro quando vocês partilham, porque mais gente precisa de aprender estas coisas. É por isso que eu faço estes vídeos. É para que estas informações cheguem à maior parte das pessoas. Porque, tal como muitos de vocês estão aqui que nunca tinham ouvido falar destas coisas, a maior parte das pessoas nunca ouviu falar. Isto não passa na televisão. E os nossos médicos até recomendam comer soja e pílulas de substituição com isoflavonas, que existem estudos que mostram que é prejudicial. E eu vou ver este estudo deles, ao site dos estudos médicos científicos. Eles é que não vão lá estudar. Também não têm tempo, muitos deles, infelizmente.
Portanto, beijinhos a todos. Eu volto amanhã às 21 horas para mais um tema sobre saúde. Obrigado a todos os que participaram, puseram corações, que fizeram perguntas, que deram dicas. Amanhã estou de volta às 21 para mais um tema. Tchau, tchau. Bem-aja a todos. Até amanhã. Boa noite.